Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. De perto ou de longe, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar com a gente. Agradeço também os benfeitores do Evangelho do Dia, as empresas que gentilmente patrocinam o nosso podcast e aqueles que fazem as suas doações de forma tão espontânea. Este nosso humilde trabalho está no ar por causa de vocês e pela graça de Deus, é claro, porque sem ela não somos e não conseguimos fazer absolutamente nada. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus eterno e todo-poderoso, ouvi as súplicas que vos dirigimos de manhã, ao meio-dia e à tarde. Expulsai de nossos corações as trevas do pecado e fazei-nos alcançar a verdadeira luz, Jesus Cristo. Amém. Marcos, capítulo 7, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu dali e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A fala de Jesus contra as tradições alimentares do seu povo foi um golpe certeiro contra as divisões existentes entre judeus e pagãos. O trabalho de demolição continua nesta breve narração. É a fé que nos torna participantes do novo povo de Deus e não o fato de sermos judeus, do povo escolhido. Gálatas capítulo 3. O problema desta narrativa é o seguinte: é lícito conceder aos pagãos os benefícios que Deus concede aos judeus? A resposta de Jesus é sim, é clara, é afirmativa. A história da segunda multiplicação dos pães, lá no capítulo 8, será a resposta à luz do sol e diante de 4.000 pessoas, do que Jesus antecipou aqui, no segredo de um povo em particular. Jesus veio para todos, ele é pão para todos, ele é o salvador de todos. A pagã, originária da Cirofenícia, demonstra possuir uma fé tão viva quanto a judia, que sofreu com a perda de sangue, lá no capítulo 5, e não se deixa assustar pela recusa inicial de Jesus. A resposta de Jesus a essa mulher pode até parecer ofensiva, mas não é. Em seu discurso alegórico, ele quer dizer o seguinte: fui enviado primeiro para os filhos de Israel, e não posso preferir os pagãos. Muitas vezes foi lembrado o fato de que os judeus se consideravam filhos de Deus e designavam os pagãos com o nome de cães, por desprezo. De fato, esta palavra no Oriente
soava como um insulto, mas também aqui também na língua portuguesa. No entanto, referíamos aos cães selvagens, enquanto Jesus fala aqui de cachorrinhos, ou seja, de animais domésticos. E é nesse sentido que também a mulher o entende. Portanto, Jesus não fala em um estilo odioso, mas como costuma usar, aqui ele inventa uma comparação para enfatizar o seu pensamento. As palavras de Jesus não são uma rejeição total, mas apenas uma sugestão de que ele deve trazer a bênção da salvação primeiro a Israel, mas de modo algum exclui os outros povos. Existe esta abertura para que todos sejam salvos. A mulher aceita a fala usada por Jesus e imediatamente muda esta fala ao seu favor. Até os cachorrinhos debaixo da mesa recebem algumas migalhas do pão dos filhos. Jesus não poderia desejar nada melhor do que a fé da mulher fosse forte o suficiente para reconhecê-lo. Essa história é apresentada como um exemplo de fé, uma fé genuína que não se deixa perturbar mesmo quando parece que Deus esconde o seu rosto. Deus costuma provocar os que ama. Sente-se o gosto amargo de suas palavras duras, mas depois fica o suave doce do seu amor. Santa Apolônia. A história de Apolônia nos chegou pela narrativa de Dionísio, que era bispo de Alexandria, escrita em 249. Assim ele se expressa: no dia 9 de fevereiro, um charlatão alexandrino provocou uma terrível revolta entre os pagãos. As casas dos cristãos foram invadidas e joias, objetos preciosos foram roubados. Os cristãos, mesmo os idosos e as crianças, foram arrastados pelas ruas, espancados, escorraçados e condenados à morte, caso não renegassem a fé em voz alta. Os pagãos prenderam também a bondosa Virgem Apolônia, que tinha idade avançada. Foi espancada violentamente e teve os dentes arrancados. Além disso, foi arrastada até a grande fogueira que ardia no centro da cidade, onde seria queimada viva se não repetisse em voz alta uma declaração pagã, renunciando à fé em Jesus Cristo. Neste instante, ela pediu para ser solta por um momento. Sendo atendida, ela saltou rapidamente na fogueira, sendo consumida pelo fogo. O martírio da Virgem Apolônia, que terminou aparentemente em suicídio, causou exatamente por isso um grande questionamento dentro da Igreja, que passou a avaliar se era correto e lícito se entregar voluntariamente à morte para não renegar a fé. Contudo, o gesto da mártir Apolônia, a sua vida reclusa dedicada à caridade cristã, provocou grande emoção e devoção na província africana inteira, onde ela consumou o seu sacrifício. Passou a ser venerada porque foi justamente o seu apostolado, desenvolvido entre os pobres da comunidade, que a colocou na mira do ódio e da perseguição dos pagãos. Ó gloriosa Santa Apolônia, por aquela dor que padecestes quando por ordem do tirano vos foram arrancados os dentes que tanto decoro ajuntava ao vosso angélico rosto, obteve do Senhor a graça de estarmos sempre livres de todo tipo de maldade. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa quinta-feira para você e que Deus te abençoe sempre com a suavidade do seu olhar providente. Amanhã nos encontramos aqui